Essa epístola exerceu grande fascínio em Lutero. Veja o que ele disse: ansiava muito por compreender a epístola de Paulo aos Romanos, e nada me impedia o caminho senão a expressão, a justiça de Deus, porque a entendia como se referindo àquela justiça pela qual Deus é justo quando pune os injustos. Noite e dia eu refleti até que captei a verdade de que a justiça de Deus que se revela no Evangelho é aquela justiça pela qual, mediante a graça e a pura misericórdia, ele nos justifica pela fé. Então, por que essa explicação de Lutero realmente foi importante? Porque ele fala, primeiro, a Igreja Católica pregava, ok, a justificação pelas obras, ok? Se você desse uma oferta, ok? Se você ajudasse alguém, tá bom? Então você estava sendo justificado de Deus, ou seja, você tinha seus pecados perdoados. Se você comprasse uma relíquia, né? Tá bom? Você tinha os seus pecados perdoados, você estava sendo justificado. E aí isso era sério. Tem a história de um católico, né? Um monge católico que viveu antes de Lutero, que ele, o nome dele era Wycliffe, tá bom? John Wycliffe, e diz que ele encontrou um casal muito triste porque o filho deles morreu e eles não tiveram dinheiro para pagar, eu não sei como o nome se dá na Igreja Católica, mas é uma oração para ser anjinho e não ser demônio, né? Não tem isso na Igreja Católica? Se a criança morrer, se não tiver batismo, né? Se ele não for batizado, abençoado, ele vira demônio. E se ele for abençoado, ele vira anjo. Por isso, quando morre uma criança, já deve ter ouvido, um recém-nascido morre, diz que é enterro de anjinho. Isso. Já ouviram essa expressão? Então, isso vem dessa tradição católica. Aí o Wycliffe encontrou um casal que eles não tiveram dinheiro para pagar a cerimônia. Aí eles estavam muito tristes porque o padre tinha falado para eles e passou um vagalume voando, né? Aí falou, sabe que vagalume é esse aí? É a alma do seu filho que está vagando nas trevas, né? Então, isso era pregado oficialmente. Você não pôde pagar, agora teu filho vai ficar vagando aí nas trevas, né? E aí o Wycliffe já começou a combater aquilo, entendeu? Então aquilo era uma coisa importante. Mas principalmente, ele fala o seguinte, além disso estar errado, ele falava o seguinte, falava de justiça em punir o injusto, punir quem está errado. Realmente a justiça ela pune quem está errado. Mas a questão importante que realmente a igreja prega até hoje, e é o que está na Bíblia, que a questão da justiça de Deus é a seguinte: Deus ele não se torna injusto por você alcançar a salvação. Porque o que significa isso? Você merecia ser absolvido ou ser condenado? Você merecia ser condenado. Aí alguns falam o seguinte, mas Deus te absolveu. Outros falam assim, então Deus é injusto. Porque se você merece ser condenado, chega um juiz e te absolve, esse juiz está errado, ele está sendo injusto. Então aí o que Lutero percebe? Que na verdade a justiça de Deus é o seguinte, ele não te absolveu. Tecnicamente, na teologia mesmo, na Bíblia, você não deve dizer que Deus te absolveu. Você deve dizer que Deus te condenou e depois ele assumiu o seu lugar na condenação. Isso. Mas você foi ele condenado. É alguém que pagou isso, pagou o nosso preço. Então, todos pecaram e destituição da glória de Deus. Então, na verdade, Deus condenou todo mundo, né? Não é que uma pessoa talvez suba no púlpito até, né? Mas Deus nos absolveu, irmãos. Literalmente isso não está certo, né? Deus nos deu a salvação, mas não foi através da absolvição. Sim. Na verdade foi através da condenação e tomando o nosso lugar. Se ele tivesse absolvido, ele teria sido injusto. É o quê? Se ele tivesse absolvido, ele teria sido injusto. Se ele tivesse absolvido, ele teria sido injusto. Mas ele jogou a ira dele em cima do filho. Perfeito. Ou seja, o que era para nós recebermos, o filho recebeu. Tá bom? Então, essa parte final aqui, que ele diz que a justiça de Deus, a justiça de Romanos, é aquela justiça pela qual, mediante a graça e a pura misericórdia, ele nos justifica pela fé. Tá bom? Então, ou seja, ele nos justifica permanecendo justo. Ou seja, nos condenando, mas tomando o nosso
lugar, tá bom? No resultado da condenação. A nossa condenação foi lançada sobre o Filho. John Wesley escreveu sobre a Epístola aos Romanos. Enquanto ele estava descrevendo a mudança que Deus opera no coração pela fé em Cristo, senti meu coração aquecer-se estranhamente. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo, para a minha salvação. Foi-me dada a certeza de que Ele tinha levado embora os meus pecados, sim, os meus. Ele me